Leandro e João Paulo, tudo bem com vocês? Aqui professor Eduardo Paes para mais uma aula remota de geografia. Então pegue seu material, prepare sua estação de estudo e vem comigo. Olá, sétimo ano. Então, hoje nós vamos falar... Pega sua apostila aí, abra na página 214. É a última aula, tá, dessa apostila. E depois disso a gente vai começar a fazer revisão, né? Já pensando no simulado, tá bom? Então hoje na última aula a gente vai falar sobre a questão ambiental brasileira. Problemas e soluções. Página 212. Falei 214, 212, tá bom? Pega aí então, dá uma pausa no vídeo. Voltou? Achou a página 212? Então vamos lá. Primeiro a gente vai contar uma breve história, né? O texto faz isso, né? Sobre a questão ambiental brasileira. O Brasil, né? Desde a sua época, do seu descobrimento pelos europeus, né? Ele vem sendo devastado. As paisagens naturais foram substituídas, né? Por cidades, né? Foram humanizadas. Também foram substituídas por plantações, né? E daí você tem uma mudança drástica no ambiente. A preocupação, né, em não poluir terrenos, não poluir águas, né? Ela é muito recente, tá? Ela é muito recente. Isso começa ainda no meio do século passado, de maneira muito tímida, tá? E ela vai ganhando corpo, começou a existir uma preocupação governamental, né, com a utilização de recursos naturais, mas não no sentido de preocupação para que esses recursos fossem utilizados da maneira correta. A preocupação no início era para que esses recursos não faltassem para os entes econômicos. Então a preocupação não era ainda ambiental, era econômica. A preocupação ambiental, tá, de preservar espécies, de preservar a vida, né, de querer que o mundo se desenvolva, né, sustentavelmente. A gente vai debater um pouquinho dessa palavra aí, desenvolvimento sustentável, né? Ela só começa aqui no Brasil após a Eco 92, tá? E ali foi criado também nessa época, né? Que foi uma das conferências ambientais com a participação de vários chefes de Estado, foi uma das primeiras do mundo, que teve a maior participação de chefes de Estado, né? E foi aqui no Rio de Janeiro, aconteceu no ano de 1992. Para marcar esse ano, para nós aqui no Brasil, nesse mesmo ano foi criado o Ministério do Meio Ambiente. E antes, professor? Antes você tinha algumas secretarias governamentais, né, que tentavam fazer algum controle ambiental. E depois de 92, você passou a ter um órgão específico do governo da União preocupado, né, com uma legislação ambiental preocupada em proteger o meio ambiente, tá? Então vamos lá aqui, os principais desafios, né, do Brasil. Você tem, primeiro, a relação homem-natureza, né? Então você tem, por exemplo, principalmente nos grandes centros urbanos, né, você tem utilização de descarte de lixo, né, muito grande, tá? Maior do que a terra é capaz de absorver. Há algumas soluções, tipo aterros sanitários, reciclagem de materiais, tá? O Brasil é campeão mundial em reciclagem de materiais. Entretanto, a quantidade de lixo gerado ainda é insuficiente, tá, para a terra absorver, e a quantidade de aterros sanitários, ou seja, não é lixão, é onde o lixo vai ser jogado de maneira adequada, é insuficiente no Brasil. E mesmo o Brasil sendo um dos campeões mundiais em quantidade de materiais, reutilização de materiais, ainda essa quantidade de materiais reutilizados ainda é muito baixa, tá? Precisamos ampliar mais isso.
Então, isso você vai gerando lixo tóxico, contaminação da terra, contaminação também das águas, dos lençóis freáticos, né? Isso vai gerando cada vez mais problemas. Problemas que antes se falava assim para gerações futuras. Hoje já se diz problemas para essa geração, já que eu estou vivendo. Pode ser que em alguns lugares, né, que nós estamos vivendo, em alguns lugares, você já começa a ter mudanças, né? Mudanças que vão demorar muitos anos para se recuperar, se é que um dia vão se recuperar, tá? Então, esse pensamento ambiental, ele é uma questão urgente, tá? Ele é uma questão urgente. Vamos lá. Esse texto hoje está bem facinho, está bem curtinho, tá bom? Eu disse que ia falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, tá? É o grande desafio para nós hoje em dia. Porque o homem, economicamente, ele precisa utilizar os recursos naturais na sua vida, tá? O que seria de nós sem a utilização, por exemplo, do algodão para produzir uma camisa, né? Camisa que você usa, os combustíveis, né? Para usar nos carros e entre outros produtos. Então, nós precisamos da terra, precisamos utilizar os recursos naturais, mas precisamos utilizar ele de maneira responsável, tá? E essa situação do desenvolvimento sustentável, tá? Quando nós usamos esse termo, nós queremos dizer que nós vamos utilizar isso com mais responsabilidade, tá? Evitando desperdício, tá? E promovendo assim, né? Ainda assim o crescimento econômico, a geração de emprego e renda para as pessoas de uma maneira que todos ganhem, inclusive a natureza, tá? Parece complicado, mas não é, tá? Não é. Às vezes, uma das medidas, por exemplo, de desenvolvimento sustentável que você pode tomar dentro de casa é diminuir o excesso de roupa, tá? Diminuir certos consumos exagerados de certos produtos, assim a fim de você, quanto menos utilizar, mais você vai ter, mais o mundo ganha, tá? Lembre-se que cada produto, por exemplo, produzir uma camisa, eu não utilizo somente o algodão. Aqui eu tenho água, eu tenho tintas, eu tenho várias coisas que até chegar a esse produto final. Tá? E no meio desse processo de produção, lá no campo, né, você tem que jogar água, né, na semente, depois a planta, depois isso vai ser coletado, isso vai para uma fábrica, vai ser processado, vai ser transformado em linha, depois vai para uma fábrica de tecidos, depois da fábrica de tecidos vai para uma confecção onde vai virar a camisa. Tá? Então, é toda uma cadeia de processos industriais que você vai... Estou dando o exemplo do pano da camisa, né? Mas para você ver como é toda uma cadeia de processos que vai gerar muito impacto ambiental. Então, para que, por exemplo, eu ter 30 camisas? Talvez seja desnecessário. Tá? Quando a gente vai para as empresas, né? As empresas, elas querem maximizar o lucro, então às vezes elas acabam esgotando, tentando a solução mais barata, ou descartando lixo direto na terra, ou pior, resíduos, né, direto nos afluentes, nos córregos ou rios, poluindo as águas. Para eles isso é mais barato, mas o custo que a gente vai pagar, toda a sociedade vai pagar, é muito alto, tá? Pode ser que naquele rio que está sendo descartado, aquele resíduo da produção, vai ter mortandade de peixe. Você vai, às vezes, não diretamente o peixe, mas você vai afetar, às vezes, as plantas aquáticas, né? Ou pequenos animais que fazem parte da cadeia alimentar de outros, né? E aí você vai gerar desequilíbrio ecológico. Então, o grande desafio do século XXI é manter, né, um desenvolvimento econômico, melhorando a nossa qualidade de vida, sem afetar, né, a economia, sem afetar a geração de emprego, sem afetar a nossa qualidade de vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido
E dúvidas, eu estou aqui do outro lado do telefone aguardando a ligação de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. E não deixe de mandar a foto dos exercícios, tá? É muito importante. Um abraço, tchau.